Vocês estão preparados? O coração de vocês está aberto? Se não está, fala assim, coração, em nome de Jesus, se abra agora para a palavra de Deus. Vamos orar antes de mais nada, né, irmãos? Para a gente já começar da forma melhor possível. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós queremos na Sua presença colocar, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que somos, Pai, na Sua presença. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha a trazer para nós algo que realmente, Senhor, faça diferença na nossa vida. Algo que faça diferença no nosso dia a dia, algo que faça diferença na nossa vida como igreja. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha a falar, que o Senhor venha a trazer aquilo que está no seu coração para as nossas vidas aqui, Pai. Que o Senhor me use como instrumento, Pai, para trazer essa mensagem, que não é do meu coração, que não é da minha alma e nem do meu espírito, mas que vem, Senhor Deus, diretamente do teu coração, do seu trono e do seu espírito. Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu queria ler com vocês Atos 20, do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois ele continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele tem uma certa urgência nos últimos tempos de trazer, né, para a sua igreja um despertamento espiritual. Por quê? Se nós olharmos na história da humanidade, todos os grandes avivamentos que aconteceram no decorrer da história, eles começaram por um grande despertamento espiritual, né? Muitos lugares pensam até o contrário, que por haver um grande avivamento, as pessoas acabaram se despertando espiritualmente. Mas esse não é um pensamento correto. Para que o avivamento chegue, para que o avivamento aconteça, para que a igreja de Cristo ela seja avivada, é preciso primeiro haver um despertamento espiritual. Ok? Certo? E esse despertamento, queridos, ele não começa com gritos, ele não começa com luzes ou com movimentos exteriores. Ou seja, não é aquilo que nós fazemos no exterior que vai trazer esse despertamento espiritual. Esse despertamento ele começa a acontecer quando Deus desperta o coração do homem para a sua palavra. E no texto aqui de Atos, ele mostra para a gente algumas coisas importantes da gente analisar e pensar nessa manhã.
ele mostra para a gente uma igreja o quê? Saudável. Ele mostra uma igreja que estava reunida no dia do Senhor. Ele mostra também uma igreja que estava ali reunida ouvindo a palavra de Deus. Paulo estava ali pregando, falando acerca das coisas de Deus. Mas ela também nos alerta para uma coisa muito importante e um grande perigo. Que é possível estar na presença de Deus, estar num movimento saudável, estar dentro de um ambiente saudável e ainda assim estar dormindo espiritualmente. E ainda assim estar num sono profundo. Mesmo dentro de um ambiente saudável. Mesmo dentro de uma igreja saudável. E hoje, o Senhor tem uma urgência em nos chamar para essa realidade e nos despertar. Nos dar um choque de realidade, mostrando a grande necessidade de um despertar espiritual. Como eu falei, todo grande avivamento, se nós olharmos na história, começando já lá na igreja primitiva, todo grande avivamento passou por um despertar espiritual. Se você voltar lá no templo, lá na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, lá no primeiro século, a igreja ela foi avivada, a igreja ela sofreu uma explosão de poder, de autoridade, porque começaram a acontecer o quê? Perseguições. O imperador Nero começou a lançar perseguições, os cristãos começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos, começaram a ser levados presos, torturados, e mesmo assim, a igreja começa então a olhar e ver que havia uma necessidade de um despertamento, então essa igreja se desperta e ela começa a orar, ela começa a buscar a palavra, ela começa a fazer aquilo que os apóstolos haviam ensinado a fazer, começa a sair e começa a cada vez mais pregar a palavra, trazer gente e ganhar gente, e a igreja foi aumentando, a perseguição foi apertando, e um grande avivamento aconteceu, e essa igreja sai pelo mundo afora, ganhando as nações. Depois, mais tarde, a gente teve os grandes avivamentos aí que vieram mais tarde, né, nos séculos 16, 17, onde também a igreja, por causa de um tempo de estagnação, de sono espiritual, ela começa então também através de movimentos de despertamento espiritual, passa por um grande avivamento. A reforma protestante, acontecida lá no século 17, né, através de um homem que foi despertado espiritualmente, né, Martim Lutero, foi despertado espiritualmente, e ele então começa, através da palavra, de examinar as escrituras de uma forma coerente e profunda, ele começa a perceber que aquilo que estava sendo pregado não condizia com aquilo que estava na Bíblia. E ele começa um movimento de despertamento espiritual que acabou gerando a reforma protestante. E graças a essa reforma, você está aqui hoje. Porque senão, irmãos, nós estaríamos até hoje sentados em bancos, ouvindo cultos e pregações em latim, sem entender uma palavra sequer daquilo que estava sendo falado. E você não teria algo que era o mais importante para a vida de um cristão: a Bíblia. Tudo isso através do grande avivamento que a reforma protestante trouxe. E outros avivamentos que aconteceram também, todos eles através de um avivamento espiritual. Amém? Então, isso aqui foi só para a gente começar. Há uma necessidade, há uma urgência de Deus em trazer um despertamento espiritual
não só para a igreja do Parque Cruzeiro do Sul, mas também para todas as igrejas que levam a palavra de Deus a sério e que entendem que tem uma missão nesse mundo. Por que que isso está acontecendo, irmãos? Porque Deus, Ele está querendo colocar no nosso tempo um grande avivamento como nunca aconteceu na história. Por quê? Porque o fim está próximo. Como eu já falei aqui na última vez que eu estive aqui ministrando. O final dos tempos, o fechar das cortinas da história está próximo. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está mais perto do que nós imaginamos. E então Ele tem uma urgência, algo muito importante para realizar através da sua igreja, que é um despertamento espiritual para realizar um grande avivamento nessa terra, para que nós estejamos preparados para aquilo que vai vir. E aí, para a gente entender esse negócio, nós temos algumas coisas aqui para falar. Então, uma igreja reunida, ela também pode ter um coração adormecido. Ela pode ter um coração adormecido. Aquela igreja, ela estava reunida, em que dia? Que o texto fala? No dia do Senhor. Né? Então, se a gente for trazer para nós, na nossa realidade de hoje, ela estava reunida no domingo, para partir o pão. Isso fala o que para a gente? Comunhão. Eles estavam reunidos no dia do Senhor, em nome do Senhor, vivendo a comunhão, para ouvir a palavra. Porém, algo ali não estava muito bom, não estava muito certo. Paulo estava pregando já há bastante tempo, longamente. E Paulo, ele se estende naquele momento ali, naquela pregação, porque Paulo, lá no seu íntimo, ele sabia que aquela seria a última vez que ele estaria com aquela comunidade. Então ele quis dar aquela caprichada, né? Na palavra, ele quis, deixar o máximo que ele pudesse com aqueles irmãos, com aquelas pessoas. Só que a Bíblia, ela é maravilhosa porque todo esse contexto de igreja reunida, de irmãos cantando, de irmãos louvando, de irmãos juntos na comunhão, no partir do pão, toda essa coisa maravilhosa, a Bíblia chama a atenção para uma outra coisa. A Bíblia chama a atenção para um jovem que estava sentado numa janela, que se chamava Eutico. E olha só, irmãos, essa janela que ele estava sentado ficava no 3º andar do prédio. Então você imagina aqui, nosso prédio, aí uma janela, 2 janelas, 3ª janela. Ele estava lá em cima. E de repente o que acontece? Por conta do apóstolo Paulo estar demorando muito para pregar, né? Está falando muito já, Paulo. E tal, o menino adormece profundamente. E aí o que acontece? Eutico, ele não estava na rua, ele estava no lugar certo, estava ouvindo o apóstolo Paulo, ele não estava ouvindo um Zé Ruela qualquer, ele estava ouvindo o apóstolo Paulo, e ainda assim, ele adormeceu. E isso traz uma lição importante para nós, irmãos. Lugar santo não garante coração aberto. O ambiente da igreja, ainda que nós estejamos reunidos aqui, no domingo, no dia do Senhor, cantando louvores, partindo o pão e fazendo tudo aquilo que é
maravilhoso e nos dá prazer na presença do Senhor, não garante para nós um coração desperto. Não garante a nós um coração atento àquilo que está acontecendo. E isso é um grande problema. Ele estava no lugar certo, ele estava fazendo aquilo que era certo, ele estava no ambiente todo preparado, mas ele estava no lugar errado. Geograficamente falando, ele estava no lugar errado, na posição errada. Ele estava sentado em uma janela. Ou seja, ele estava entre o interior do lugar e estava entre o exterior. O que isso diz para a gente? Eutico, ele estava alheio ao que estava acontecendo. Por quê? Porque ele não estava nem dentro e nem fora. E aí eu quero que você faça um exercício de memória aí e fique pensando, você, eu, qual a nossa posição? Nós estamos dentro? Nós estamos fora? Ou nós estamos no meio? Quem está dentro, está por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Está inteirado, está integrado, está ali misturado, está sabendo aquilo que está acontecendo no local. Quem está fora, está disperso. Está lá fora, não sabe o que está acontecendo, não se posiciona, não entra, simplesmente está lá fora. Agora, quem está no meio, quem está ali, está meio que dizendo assim, eu sei, mas eu não estou muito afim. Tudo que a gente está fazendo, que a gente se reúne, que a gente faz, que a gente tem que fazer aquilo que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, eu sei de tudo isso aí, mas eu não estou muito afim. Por isso, irmãos, Deus tem uma urgência. Por quê? Porque a igreja que vai sair às nações e vai chacoalhar esse mundo no último grande avivamento dessa história, é uma igreja que está totalmente inteirada, totalmente consciente da missão que o Mestre deixou, da missão que o Senhor colocou para a igreja. Essa igreja, ela não vai estar preocupada com as coisas desse mundo. Ela não vai estar preocupada em receber recompensas. Essa igreja, ela não vai se preocupar com as bênçãos e os manjares desse mundo, em buscar essas coisas. Por quê? Porque aquilo que o Senhor entregou a ela é precioso demais para ser negligenciado, deixado para trás, em favor das coisas desse mundo que são como a ferrugem, que corrói e se acaba. E aquilo que Deus entregou para a igreja é eterno e não pode ser destruído. Então, irmãos, é um sinal para a gente de que muitos ainda hoje vivem entre o mundo lá fora e o altar, entre a carne e o espírito. E estes dois, eles são opostos. Se você alimenta a carne, é certo que a carne prevalecerá. Se você alimenta o espírito,
é certo que o Espírito vai prevalecer. Então nós não podemos mais, como igreja, viver um posicionamento em que eu estou numa janela entre a carne e entre o Espírito. Ora, eu sou espiritual, ora, eu gosto de um churrasquinho, da carne. Ora, eu quero fazer aquilo que Deus diz para fazer, e tem hora que eu não quero saber. Eu quero fazer aquilo que eu quero, e aquilo que o meu coração e os meus desejos mandam que eu faça. E a Bíblia, ela fala que estas pessoas, como está lá em Tiago 1,8, diz o seguinte: pois tem a mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Ou seja, o cristão que vive em cima do muro, na janela, ele é dividido e ele é instável em tudo o que ele faz. E aí o que acontece? Quando você é instável em tudo que você faz, você também tem resultados instáveis. Você também tem resultados que são como você. Às vezes tem oração que não é respondida, sabe por quê? Porque nós estamos em cima do muro. Porque nós estamos em cima da janela. Porque nós somos instáveis, divididos. E aí o resultado qual vai ser? O próprio Jesus, ele diz no Evangelho, ele fala assim, olha, tudo o que pedirdes, o que pedirem em meu nome, vos será dado. Tudo é tudo. E aí, por que não acontece? Por que não ocorre? Por que quando muitas vezes eu oro, a coisa não acontece? Por que eu não consigo orar por um enfermo e não consigo curar ele? Se o próprio Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que creem. Se o próprio Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Por que não acontece? Porque eu estou em cima da janela. Porque eu sou dividido. Porque eu sou instável. Então não é possível viver uma vida entre a carne e o espírito. Ou nós somos espirituais, ou nós somos carnais. Não existe meio termo. Assim como a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não, e a Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno, o nosso posicionamento como cristãos também tem que ser, ou eu sou carnal, ou eu sou espiritual. Porque só assim, quando nós tomamos uma posição de viver pelo Espírito, de viver uma vida espiritual, de um despertamento espiritual, só assim, o avivamento verdadeiro, não aquele que está lá fora, de pirotecnia, de show, de bagunça, de gritaria, que faz um alarde total, mas gera pouco fruto no Espírito. O verdadeiro avivamento, ele só vai vir a partir de uma igreja espiritual. A partir de uma igreja que entende que ela depende da palavra de Deus, que ela depende de viver uma vida de renúncia, que ela depende de viver uma vida de entrega, sem restrição, na presença e nas mãos do seu Senhor. E aí talvez você possa estar pensando aí, ele está falando isso daí e tal, falando essas coisas aí porque ele é o tal. Não, muito pelo contrário, irmãos, eu estou falando porque eu sou o primeiro pecador aqui nesse ponto.
Eu tenho que melhorar muito, muito. Por isso que eu estou falando. Comentei de manhã com a Juliana, né? Às vezes a gente acorda e aí, às vezes ela me pergunta, né? E aí, dormiu bem? Eu falei para ela assim, mais ou menos. Porque de madrugada eu acordei, irmãos. Foi uma luta. Foi uma luta. E vinham pensamentos assim, e falava assim, olha, você não vai falar. Você não vai falar. Você não vai falar isso lá. Você não vai dizer isso lá. E no final, veio uma voz assim e dizia assim, eu não quero que você fale isso lá. Mas eu conheço a voz do meu Senhor. E a voz do meu Senhor disse assim, você vai falar, porque tem pessoas lá dentro que o coração está fechado e precisa ouvir, para que ela seja despertada espiritualmente, para que ela comece a viver uma vida de verdade no Evangelho de Cristo, e ela comece a caminhar, e ela comece a fazer a vontade do Pai, porque a minha urgência, ela é muito grande, porque eu tenho coisas muito grandes para fazer através desta igreja ainda. E aí, irmãos, se nós não acordamos ainda para essa realidade, está na hora. Porque a igreja, ela é um organismo vivo. E um organismo vivo, ele se movimenta, um organismo vivo, ele produz vida, um organismo vivo, ele faz as coisas acontecerem. Agora, se você está no organismo vivo, o que acontece aqui, o pessoal que é da área da saúde, quando você tem lá um organismo que está funcionando perfeitamente, e aí de repente uma célula começa a dar ruim, uma célula começa a ficar com defeito, e ela começa a se reproduzir, o que acontece? Qual é o nome dessa doença? Câncer. E uma igreja que se movimenta, que está ali, e se por algum motivo ela tiver um defeito ali no meio dela, e isso não for tratado, o que vai acontecer? Então, irmãos, o Senhor está nos chamando para uma nova realidade, para a gente sair do marasmo, para a gente sair daquilo que a gente está acostumadinho, confortável. O cerco, irmãos, vai apertar. Talvez você fale, eu não vim na igreja hoje para ouvir isso. Mas é isso que o Senhor quer falar para você. O cerco vai apertar. E quando Jesus voltar, quando Ele chegar, Ele vai levar uma igreja perfeita, sem mancha, sem doença, sem defeito. Uma igreja plena, gloriosa, vencedora. Uma igreja que recebe, quando chegar na presença do seu Senhor, uma igreja que vai dizer, Senhor, está aqui as obras das minhas mãos. E o Senhor vai olhar para aquela igreja e ver que aquela igreja foi uma igreja que cumpriu o propósito, cumpriu a missão. Quando o Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ganhando as nações, povo de toda língua, povo e nação. O sono espiritual, irmãos, ele nos leva à queda. O sono espiritual faz com que a gente caia. E o resultado de uma queda, como aconteceu ali com o Eutico, foi o quê? A morte. O grande mal do nosso tempo é uma coisa chamada relativismo. Quem já ouviu falar aqui de relativismo? O que é o relativismo? É achar
que as coisas não são bem do jeito que elas são. Ah, isso não tem nada a ver. O relativismo, ele faz com que a gente trate as verdades da palavra de Deus como algo que não é bem assim. É por isso que tem uns malucos por aí afora que estão querendo reescrever a Bíblia. Estão dizendo que tem necessidade de escrever a Bíblia novamente. Por quê? Porque quer escrever de acordo com as suas vontades carnais, para fazer a vontade do coração pervertido, corrompido dele. Por isso que querem reescrever. Por isso que querem fazer novas versões. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é incorruptível. Ela é a verdade. Ela é a manifestação do próprio Deus. E quando a gente relativiza tudo, quando a gente diz, não é bem assim, ou não, e tal, o que acontece? Nós começamos a adormecer. O nosso espírito começa a entrar num estado de letargia, de moleza, começa a bater um sono espiritual na nossa alma, no nosso espírito, que começa a refletir no nosso corpo, e aí a gente começa a ter vontades que a gente não tinha, vontade de ficar em casa, vontade de fazer qualquer outra coisa do que estar na presença de Deus, do que estar reunidos como irmãos, do que estar na comunhão da igreja, e principalmente de estarmos juntos, fazendo aquilo que o Pai nos ordenou. E esse sono, ele leva à morte. Esse sono, ele leva a uma queda que, se não for a misericórdia de Deus, a gente não se levanta mais. Antes da queda moral e espiritual ou familiar, vem o adormecimento espiritual. Então, a gente começa a orar, nós fazemos oração todos os domingos pelos pedidos que estão colocados aqui. Aqui tem pedidos, eu tenho certeza, eu não vi. Eu não sei os pedidos que estão aqui, mas eu tenho certeza que tem situações familiares, tem situação de vício, tem situação de doença, tudo isso. E às vezes, irmãos, estas coisas já são resultado de um adormecimento espiritual. Já são resultado de um adormecimento que já tomou conta. E aí, o que acontece? A oração já não funciona, a leitura da palavra ela já está deficiente. E aí eu sou o principal pecador nesse ponto. Porque eu estou falando isso aqui para vocês, para me corrigir. Em primeiro lugar. Porque eu estou sendo corrigido pelo Senhor nesse ponto. E eu quero um despertamento. Eu quero. Porque eu sei que a partir do momento que o despertamento vem, a glória de Deus se manifesta, começa a vir, e aí sim as coisas começam a se encaixar e andar. E o despertamento ele começa a acontecer quando alguém vem em socorro. Né? O texto nos diz que Paulo desceu, lá de onde ele estava pregando, lançou-se sobre Eutico, o abraçou, né? E aí ali a vida retornou para o menino. Aqui a gente vê o coração de Deus, que viu aquilo, aquela situação, a gente olhou, o menino está lá, caiu, está morto, não tem o que fazer. E a gente vê o cuidado pastoral do Senhor. Foi lido aqui hoje, presbítero Zé Braz, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse Senhor que é pastor, Ele
vendo aquela situação, ele pegou aquele menino e trouxe a vida novamente. O cuidado pastoral, o coração pastoral do Senhor, o agir de Deus. E aqui, olhando para Eutico nessa situação e trazendo para nós, a gente pode entender aqui um papel importantíssimo e o papel do Espírito Santo de Deus, que olha para nós, olhando para mim, para o Nelson, caiu da terceiro andar da janela, está lá embaixo, mortinho, tadinho. O Espírito Santo vem e se lança sobre ele. Se lança sobre ele e o abraça de uma forma tão poderosa, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que a vida começa a brotar novamente dentro daquele menino. A vida enche novamente aquele corpo. E aí ele começa então a novamente respirar. E sentir nas suas veias o sangue correndo, sentir novamente a vida no seu corpo. E essa é a realidade que o Senhor quer trazer para a igreja, não só para nós aqui no Parque Cruzeiro, mas para toda a igreja na face da terra. Deus quer rejuvenescer, Deus quer trazer sobre nós um novo momento, um despertamento espiritual, onde vai fazer a vida começar a fluir novamente, naquele que está caído, naquele que está morto, naquele que já não tem mais vida em si. O Senhor vai trazer um renovo espiritual, e aí o ar vai voltar a entrar nos pulmões da igreja. Os membros da igreja vão começar a se movimentar, vão começar novamente a andar, a marchar em direção àquilo que o Senhor tem preparado. Então, meu querido, se prepara porque isso já vai começar já hoje. Não é para amanhã, não é para depois, não é para o ano que vem, é para hoje, é para agora. O verdadeiro despertar espiritual, ele envolve humildade. Ele envolve humildade e ele envolve proximidade. Ou seja, irmãos, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos olhar para o nosso irmão e tê-lo de fato, de verdade, como alguém, não vou dizer superior, porque eu acho que não é essa a palavra, mas a gente tem que olhar para o outro e enxergar nele alguém que eu amo mais do que a mim mesmo. A ponto de estar disposto a dar a vida. Porque é isso que os cristãos primitivos faziam. Eles estavam dispostos a dar a vida, se preciso fosse, pelos irmãos. O verdadeiro avivamento, ele vai começar, e o despertar, ele vai começar a partir de uma posição de humildade da igreja e de proximidade. A igreja de fato estar juntas, unidas, em unidade. A igreja vai ter que, tem a oração de terça-feira, unidade. E aí eu preciso tomar vergonha na minha cara. Estar aqui. Porque é unidade. O pastor sempre coloca lá, uma igreja poderosa é uma igreja que ora junto. É uma igreja que ora junto. Precisamos estar juntos. Não é apontar o dedo, mas é estender a mão. Não é apontar para o irmão e dizer o erro dele, mas é estender a mão para ele. Vem cá, meu querido, você está passando por isso, mas vem cá, vamos junto. Eu até não posso não ter condição de resolver o seu problema, mas eu vou caminhar com você. Eu vou estar junto com você. E junto nós vamos orar e Deus vai entrar com providência nessa situação. Essa é a postura da igreja. Paulo toca aquele menino e o abraça. Gente, nós estamos falando do apóstolo Paulo.
estou falando do apóstolo Paulo. Você acha que se o apóstolo Paulo, de onde ele estivesse, ele não tivesse lançado uma palavra, aquele menino não tinha voltado à vida? Sim ou não? Você está aí ainda comigo? Amém? Tinha ou não? Mas não. Paulo, ele desce. Ele vai lá correndo. Ele se lança. O que é se lançar? Ele se jogou. Se jogou em cima daquele menino. E agarrou aquele menino. Essa é a postura que a igreja tem que ter. Se lançar em direção ao perdido. Se lançar em direção àquele necessitado. Se lançar em direção ao mundo que está morrendo lá fora. E abraçar. Abraçar. Porque esse contato, ele gera a restauração. Esse contato, ele gera a vida. Esse contato, ele gera o despertamento espiritual que a igreja precisa. E esse contato, ele vai gerar o grande avivamento no nosso tempo. O despertamento espiritual, ele acontece quando há amor, cuidado e verdade juntos. A vida então é restaurada. E aí Paulo diz assim: não vos perturbeis, pois a vida nele está. Onde o homem vê a morte, onde nós vemos a morte, Deus libera a vida. E aí uma coisa importante também aqui, queridos. Uma igreja despertada, uma igreja que acorda e começa a viver as coisas de Deus, ela não é uma igreja que vive apenas de milagres. Os milagres, eles são importantes. Os milagres, eles devem fazer parte da vida da igreja. Mas uma igreja desperta, ela não vive apenas de milagres. O texto diz lá: depois de subir, partiu o pão e falou ainda muito tempo. Ou seja, o culto não terminou depois do milagre. Paulo ressuscitou lá, Eutico, e voltou para o lugar de onde ele estava. E o culto continuou rolando. O culto continuou acontecendo. E a palavra diz que foi até ao amanhecer. O menino caiu da janela, era meia-noite. Meia-noite. E Paulo já estava falando, há um tempão. E ele continua. Bom, ressuscitou aqui o menino, já tem vida, igreja do Parque Cruzeiro do Sul já está viva, já está com a vida aí no pulmãozinho, já está aí, beleza? Então agora vamos lá, vamos continuar na presença. Vamos continuar na presença. O louvor continua. A glória e a adoração continua. E vai. O culto, ele não terminou no milagre. Por quê? Porque uma igreja desperta, ela não vive apenas dos milagres. Porque se ela viver apenas dos milagres, o milagre acontece, depois passou o milagre, acabou, não tem mais motivação para nada. Não tem mais motivo para nada. Não é isso? Por que vocês acham que Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ou até mesmo um pouquinho antes dele ressuscitar Lázaro, ele fala de algumas palavras importantíssimas? Porque ele entendia que o milagre que ele ia realizar não podia ser o motivo principal para aquele que as pessoas fossem o seguir. Quando Jesus ressuscitou mortos, ele não ressuscitou para que aquilo fosse o motivo pelo qual as pessoas fossem atrás dele. Mas aquilo que ele falava é que levava as pessoas atrás dele. Aquilo que ele dizia. Por isso que ele diz lá no texto que eu acabei de mencionar:
os sinais seguirão aqueles que creem. Ou seja, o milagre, os sinais, as maravilhas, eles vão seguir aquele que crê. Enquanto você vai andando, enquanto a igreja vai se movimentando, os sinais se seguirão. Mas eles nunca vão ser o motivo, eles nunca vão ser o ponto central de uma igreja desperta. Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre, ele edifica. Ou melhor, o milagre, ele confirma aquilo que a palavra já disse. A palavra de Deus, ela é aquela que edifica, aquela que constrói, aquela que faz gerar o milagre. Então, uma igreja desperta, ela não vive de milagres, mas ela vive pela palavra que gera os milagres. Igrejas despertas, elas valorizam muito mais a edificação do que a emoção. O papel da igreja é construir uma geração. É construir uma geração que se dá, que se doa. Uma geração que tem um propósito firme no Senhor, de fazer a vontade dEle. A igreja desperta, ela tem uma preocupação muito grande com essa construção, com essa edificação. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo muitas vezes, vendo algumas coisas, que no nosso tempo, muitos irmãos, infelizmente, igrejas, infelizmente, se levam muito mais pelas emoções do que pela palavra de Deus. E uma igreja que é levada pela emoção, quando a emoção acaba, o que acontece? Ela para. Ela deixa de existir. Porque as emoções, elas deixam de existir. Né? Aí você pode até ter pensado aí, mas e o amor? O amor, ele é eterno, ele não sei o que, mas o amor não é um sentimento, ele não é uma emoção, o amor é uma decisão. Sentimentos, eles vão e vêm. E uma igreja movida pela emoção, ela é volúvel, ela é uma igreja que está na janela. O despertamento verdadeiro, ele restaura relacionamentos. Ele restaura o relacionamento da igreja com Cristo, o relacionamento da igreja com Deus, com seu Senhor, com o Espírito Santo. Uma igreja restaurada, uma igreja que tem o despertar espiritual, é uma igreja que entende o seu papel e os dons do Espírito e sabe usar os dons do Espírito a favor dela e da maneira certa, da maneira correta. E isso tudo gera maturidade espiritual. Atos 2:42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse foi, é e sempre será o modelo perfeito da igreja. Toda a igreja viva, atuante, ela tem que se enquadrar nisso aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, à palavra de Deus, àquilo que foi deixado para nós como verdade única. A comunhão, ou seja, uma igreja despertada e viva, ela está junta, ela está unida, ela vive como uma coisa só. É um organismo só, vivo.
ao partir do pão, que também fala da comunhão, de alimentarmos uns aos outros. E aí quando eu falo aqui alimentar uns aos outros, eu não estou falando apenas do alimento físico, mas eu estou falando do alimento espiritual, que é a própria palavra. Você como cristão, você tem que ter uma palavra de edificação para a vida do seu irmão, ou para a vida de qualquer pessoa. Isso já tem que estar no gatilho. Porque você saindo daqui hoje, você pode encontrar uma pessoa que está desesperada, sem esperança, com a vida toda destruída, precisando de uma palavra, e ela vai encontrar você. E você tem o verdadeiro pão, o pão da vida, que desceu do céu, para alimentar o faminto e para dar vida. Então você tem que ter o partir do pão da palavra de Deus, pronto, já a mesa posta, para que todo aquele que está sedento, todo aquele que está faminto da verdade, possa encontrar uma mesa farta, uma mesa cheia, através da sua vida. E o resultado de tudo isso, irmãos, é, de fato, por fim, o despertamento espiritual, que resulta no avivamento. O versículo 12, ele diz assim: levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Ou seja, aquela restauração, aquela manifestação do poder de Deus através da vida de Paulo, ali na vida de Eutico, trouxe para aquela igreja que estava ali reunida consolo. Consolo. Eles olharam e falavam assim: verdadeiramente, o Senhor dos Exércitos está no nosso meio. Ele foi levado vivo. Deus não apenas o levantou, mas Ele o devolveu com vida e vida plena, vida em abundância. A igreja foi consolada. Uma igreja desperta é uma igreja curada, fortalecida e encorajada. E aí, irmãos, quando nós olhamos para Eutico, Eutico representa algumas coisas para nós: o crente cansado, o jovem desmotivado, o líder sobrecarregado, a igreja que perdeu a sensibilidade espiritual. Mas o texto mostra para a gente que o sono não foi o fim. A queda não foi a última palavra. E Deus ainda desperta aquele que o busca. Então, querido, o sono, se você está nesse momento de sono espiritual, saiba, ele não é o fim. Não é o fim. Se você caiu, a sua queda, ela não é a última palavra. Não é isso que vai definir quem você é e quem você poderá ser. Porque a última palavra quem dá é o Senhor. É Ele quem define quem nós somos. É Ele quem define a nossa identidade. E quando Ele define, ninguém pode dizer o contrário. E se você está num sono espiritual, Deus está aqui nessa manhã para nos despertar. Para despertar aquele que o busca. Fique de pé, eu vou pedir para o pessoal vir aqui, do louvor. O Senhor tem um chamado para nós nessa manhã. Um chamado como igreja. E Ele está dizendo assim, ó: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados.
Vinde a mim que eu os aliviarei. Tomem de mim o meu fardo, porque ele é leve. Porque eu sou humilde de espírito e manso de coração. Esta palavra é para toda a igreja. Não é para um ou outro. É para todos nós. Domingo passado nós fomos desafiados a nos ajoelhar diante do Senhor, numa posição de rendição, numa posição de dizer ao Senhor: Pai, eu estou aqui e eu me prostro diante do Senhor. E nessa manhã o Senhor agora está dizendo assim: olha, levanta e vem. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. E como eu disse, isso não é para uma pessoa, não é para duas pessoas, isso é para toda a igreja de Cristo nesse lugar. Então eu queria pedir, nessa manhã, nós vamos fazer algo aqui sim, uma bagunça nesse lugar. Eu vou pedir que você saia do seu lugar aí, ó. Vai vir todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá. Pode vir, vem, espalha tudo aqui na frente, ó. Se precisar afastar um pouquinho a cadeira, afasta, mas vem todo mundo para cá. E enquanto você vem, você já vai falando com o Senhor aí. Vai falando com o Senhor aí já, vai já dizendo para Ele tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você talvez pensou quando você estava vindo para cá hoje. De repente, não sei, você pensou até em desistir, você até pensou em que não daria mais, que as coisas já não fazem mais sentido para você. Talvez você tenha tido até pensamentos que, sei lá, de repente, pensamento de não querer viver mais. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, a última palavra é minha. A última palavra sou eu quem dá. Tem mais lugar aqui, gente. Pode vir, ó. Pode vir mais para frente. Venha todos aí, ó. Vamos vindo, vem. Dá uma espremidinha aqui, ó. Pode vir. Vem mais. Oh, Senhor. Cadê o pastor Zé Roberto? Pastor Gilberto? Vamos lá, gente. Pode vir mais, ó. Vem mais pra frente. Vai colocando aí pro Senhor, já vai falando com Ele. Vai falando aquilo que está no seu coração, vai colocando para Ele. É o seu Pai que está aqui agora ouvindo você. É aquele que tem poder para falar e para colocar um fim em qualquer situação e também para colocar você de pé, para colocar você numa posição de vida. Então fala para Ele agora tudo que está no seu coração, deixa sair, não fica guardando mais isso com você. É você e Ele agora. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser pular, pula. Mas faça algo para o Senhor em nome de Jesus. Fala para Ele. Vem me visitar hoje aqui. Oh, Jesus, vem, Senhor. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem,
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. E vai falando para Ele o que você tem no seu coração. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero. Espírito vem, Espírito Santo. O Espírito Santo quer te dar uma nova vida, algo novo que vai fazer você caminhar diferente, vai fazer você ter vida em abundância. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. vem Espírito Santo, vem Espírito Consolador, vem agora sobre o teu povo, vem soprando o teu poder e vem trazendo. Oh Espírito, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, Senhor, e vem tomar a sua igreja agora. Levanta a tua igreja agora, Pai, em nome de Jesus. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. os pastores, comecem a levantar as suas mãos sobre o povo. Santo Espírito desce como fogo, Começa a pedir que o Espírito Santo venha encher esse povo agora. incendeia. E você que está aí agora, começa a clamar pelo fogo do Senhor sobre a sua vida. Começa agora, não fique de boca fechada. Abra a sua boca e começa a clamar. Espírito vem e desce como fogo sobre mim. Vem como lá em Atos, vem incendiar a minha vida, Senhor. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem Espírito Santo. Você que está aqui embaixo agora, começa a ministrar sobre o seu irmão. Começa a ministrar sobre o seu irmão agora. Você que está aqui embaixo, começa a ministrar sobre o seu irmão. Vai ministrando sobre os seus irmãos agora. Vai, começa a ministrar, Você que está aqui embaixo agora, comece a ministrar sobre a vida do seu irmão. Vá até ele e ministre o Espírito Santo, ministra a cura, ministra a libertação agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh, aleluia. Incendeia, incendeia, incendeia.
Atos, a palavra de Deus diz que a igreja estava reunida. Como nós aqui reunidos nessa manhã, a igreja estava reunida em oração, em unidade. E começou a se ouvir um som como de um vento impetuoso, de um vento forte, que começou a soprar naquele lugar. Começou a soprar e foram vistas sobre a vida daquela igreja como que labaredas de fogo sobre as cabeças. E aqueles homens e mulheres que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, foram cheios da presença de Deus, foram cheios de poder e de autoridade. Ah, querido, começa agora a pedir, a clamar pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo, para que o vento, o fogo e o poder venham sobre a sua vida nessa manhã. Não fique calado em nome de Jesus. Oh, aleluia. O Senhor está me falando que um espírito de morte foi derrubado aqui nessa manhã. Havia um espírito de morte rondando a vida de alguém nessa manhã aqui. E o Senhor está falando que foi quebrado em nome de Jesus. Rimanai sone kanarabashore naramasuri kanabashe remanai de korabakatara shemanasu. Ouça, igreja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E hoje eu me levanto do meu trono, e eu inclino as minhas mãos sobre vocês. Haverá um novo tempo. Sobre esta igreja. Eu estou preparando esta igreja para algo muito grande. Algo que esse lugar nunca viu. Prepara a igreja. Prepara, porque o Senhor já decretou sobre a vida dessa igreja um avivamento poderoso, um avivamento sem igual. Teu reino venha mover. Se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Será que você consegue glorificar o Senhor nessa hora? Eu consigo ouvir o som de uma igreja curada. Eu consigo ver o som de uma igreja restaurada, de uma igreja poderosa, de uma igreja cheia de vida. Esse lugar consegue ouvir o som de uma igreja salva, que não vai se calar diante do inferno. Essa igreja está viva. Essa igreja está viva e ela é poderosa. Aleluia.